Vamos lá, meus queridos, presentinho de São João para vocês. Eu parei o assunto, fiquei resolvendo algumas questões da página 2, depois eu volto para elas, tá certo? Então, para mandar a primeira atividade para vocês, nós vamos ver agora o conjunto 2 números naturais. Lembra que isso é um conjunto que vocês têm contato com ele lá na quinta série, certo? Se forem trabalhar depois, vão trabalhar com isso na quinta série. E esse conjunto ele é representado pela letra N. Esse conjunto quer dizer o quê? Que você começa em 0 e vai até infinito positivo. Ele só tem um subconjunto que a gente chama N asterisco, que é o conjunto dos números naturais não nulos. Para abreviar tudo isso, a gente chama só o N asterisco. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que aparece o asterisco, é porque o 0 não faz parte do conjunto. Quando você chega na sexta série, aí você vê o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto dos números inteiros é aquele conjunto que a gente representa ele pela letra Z. Tá certo? Lembra que sempre não vai ler IN ou IR, não. Esse tracinho é só a representação do conjunto. Esse conjunto ele é infinito à esquerda, com todos os números negativos, e infinito à direita, com todos os números positivos. Tá certo? A partir daqui nós vamos ter mais subconjuntos. Eu tenho o Z asterisco, eu tenho o Z asterisco positivo, eu tenho o Z asterisco negativo, eu tenho o Z positivo e eu tenho o Z negativo. Todos são subconjuntos de Z. O Z asterisco nós vamos ter, novamente, infinito à esquerda e infinito à direita, só que agora o 0 não faz parte do conjunto. O Z asterisco positivo, nós temos todos os números positivos, tirando daqui o 0. Aí você nota o quê? Que o Z asterisco positivo ele é igual ao N asterisco. São dois conjuntos iguais. Depois eu tenho o Z asterisco negativo, em que eu vou ter todos os números negativos, tirando daqui o 0. O Z positivo são todos os positivos, incluindo o 0. Aí veja novamente que o Z positivo é igual ao conjunto N. E o Z negativo, todos os números negativos também, incluindo o 0. Tá certo? Então o que é que dá para notar aqui? Que o conjunto N ele está dentro do conjunto Z. Quando a gente diz está dentro, quer dizer está contido. Eu vou apagar aqui para continuar. Depois a gente vai ter lá na sétima série o conjunto dos números racionais. O conjunto dos irracionais é o conjunto que a gente chama ele de Q. O que é que nós temos no conjunto Q? Tudo que tem em Z. Isso quer dizer o quê? Todos os números positivos e todos os números negativos. Além disso, não vou nem colocar mais, vou colocar a união. Além disso, nós vamos ter os decimais, os fracionários e as dízimas periódicas. Então, tudo isso aqui está dentro do conjunto Q. Todos os positivos negativos, todos os decimais, todos os fracionários e as dízimas periódicas. Depois, vai aparecer aqui o conjunto dos irracionais. Vamos lá, conjunto dos números irracionais.
que é que nós temos dentro desse conjunto aqui? Nós temos tudo que tem Q, mais as raízes não exatas e os decimais não exatos, que alguns livros trazem como dízimas aperiódicas. Se você tiver alguma dúvida aqui, quando a gente fala dízima periódica, se eu divido 1 por 3, eu vou encontrar 0, 3, 3, 3. Isso quer dizer o quê? Que a sequência de número aqui, ela é igual. Tá certo? Essa sequência a gente chama de período. Se eu pegar o número π a gente sempre utiliza 3,14. Então nós temos o que? 3,14, 16, 92 e aí vai. Existem milhões de casas depois da vírgula. O que diferencia um do outro é que aqui não existe uma sequência numérica. Cada número que vai aparecendo é diferente do anterior. Por isso que a gente chama aperiódica, ou decimal não exato, e a periódica, a dízima periódica, aqui tem um período, tem uma sequência. Quando a gente vem para cá, aí ele diz que Z está dentro de quê? Deixa eu colocar azul aqui para a gente diferenciar uma coisa só. Por quê? Tem autores que estão trazendo o conjunto I como um conjunto fora, diferente dos outros. Ou, às vezes, o conjunto I junto com o conjunto Q. Continuando aqui, quando você chega na 8ª série, aí você vê o conjunto dos reais. Tá certo? O conjunto dos números reais. Esse conjunto é representado pela letra R, não é IR, voltando novamente a falar. É conjunto dos reais. No conjunto dos reais nós temos tudo que tem Q, veja que ele não coloca I, coloca Q, mais as raízes exatas. Certo? Tudo isso aqui está dentro do conjunto dos reais. E por último, quando você chega lá no 3º ano, aí você estuda o conjunto dos complexos. Vocês devem lembrar que vocês já viram isso aqui. E o conjunto dos complexos é representado pela letra C, certo? E é aquele conjunto que a gente trabalha com I como sendo unidade imaginária. Aí lembra que o nosso I ao quadrado ele corresponde a menos 1. Certo? Então volto até aqui. Vamos voltar para cá. Eu vou ter conjunto R e o conjunto C. Ok? Dentro do que a gente chama relação de inclusão, vamos voltar aqui novamente, vou apagar a tela. As relações de inclusão que é que nós utilizamos? O está contido e o não está contido. Que é essa relação aqui, ó. Está contido, não está contido. Usamos o contém e o não contém, que são essas relações aqui. Tá certo? E depois nós temos as relações de
pertinência. O que é que a gente usa aqui nas relações de pertinência? O pertence e o não pertence, que são esses símbolos aqui. O pertence e o não pertence, você só vai utilizar isso aqui quando você relacionar elemento com conjunto. É como se você dissesse 3 e o conjunto dos naturais. Aí você vai dizer 3 pertence ao conjunto dos naturais. Menos 3 e o conjunto dos naturais. Aí você vai dizer menos 3 não pertence ao conjunto dos naturais. A relação de inclusão, está contido e não está contido, você vai relacionar quando você tiver um subconjunto para relacionar com um conjunto. E contém, não contém, o contrário, quando você tiver um conjunto para relacionar com um subconjunto. Como é que funciona isso aqui? Nós vimos toda essa relação aqui, não é isso? O que é que a gente vai dizer aqui? Que, utilizando as relações de inclusão, N está contido em Z, Z está contido em Q está contido em R e R está contido em C. Se eu fizer o contrário, eu vou dizer que C contém R, que contém Q, que contém Z, que contém N. Certo? Entender aí quais são as relações que a gente utiliza como relações de inclusão e relações de pertinência. Nós vamos ver agora as operações dentro do conjunto dos números naturais. Operações em N. Tá certo? Dentro dessas operações, eu vou passar para vocês já a nossa próxima atividade. Tá certo? Página 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 páginas. Ok? Com essas operações, eu quero chamar a atenção só para a operação de divisão. Como nós estamos trabalhando com conjuntos naturais, eu não quero essa divisão feita em calculadora com o resultado decimal. Eu quero essa divisão com o resto, tá certo? Então, vamos primeiro aqui para adição e subtração. Vamos supor que eu tenho aqui 2.934 e quero somar com 1.281. Essa operação é fácil de vocês fazerem, porque nós vamos ter 2.934 para somar com 1.281. Lembrando lá da nossa primeira aula que na adição a gente sempre coloca em ordem. Veja que unidade, unidade, dezena, dezena, centena, centena, milhar, milhar e daí por diante. Se coloca em ordem. Aqui você vai fazer o quê? 1 mais 4, 5. 8 mais 3, 11. Vai 1, né? 9 mais 2, 11 e 1, 12. 2 mais 1, 3 e 1, 4. O que eu quero que vocês se liguem aqui é nesses nomezinhos aqui. Na adição, esses termos são chamados de parcelas. O resultado é chamado soma ou total. Tá certo? Existem dois tipos de prova para adição. Uma é chamada prova dos 9, não sou nem eu que chamo, mas é chamada prova dos 9. E a outra é chamada de prova real. Eu não concordo muito com a prova real, por quê?
Em que consiste a prova real? Você pegar a soma, o total, tá certo? Tirar daqui uma das parcelas, 1 para 5, 4, 8 para 11, 3, 3 para 12, 9, 2 para 4, 2. O resultado ser a outra parcela. Porque eu digo eu não concordo? Porque eu estou colocando uma operação na frente da outra. Você não começa trabalhando com adição e subtração ao mesmo tempo. Tá certo? Então a provinha dos 9 consiste nisso aqui, ó. Eu vou somar todas as parcelas, tá certo? Todos os termos das parcelas. A cada vez que chegar em 9, ou passar de 9, eu tiro 9. Tá certo? Como é que vai ser? 2 mais 3, 5, porque o 9 está fora. 5 mais 4, 9, tira 9, fica 0. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11, tira 9, fica 2. 2 mais 1, 3. Para essa operação estar correta, o total também tem que ser igual a 3. Então vamos lá, 4 mais 2, 6, mais 1, 7, 7, 5, 12, tira 9, fica 3. É isso que consiste a prova dos 9. Se vocês estão parados há algum tempo, quando forem fazer a atividade, se quiser ao mesmo tempo fazer tirando a prova, é mais legal para vocês, tá certo? A subtração, já fiz aqui demonstrando. Na subtração nós vamos ter, cada termo desse tem um nome, que são, o maior é chamado de minuendo, o menor é chamado subtraindo e o resultado é chamado de diferença. Aqui nós não tiramos a prova do 9, tiramos a prova real. Como é a prova real na diferença? Você vai fazer a diferença somada com o subtraindo, tem que ser igual ao minuendo. Essa é a chamada prova real. Tá certo? Então, veja só. A diferença, 2.934, somada com o subtraindo, 1.281, é igual a 4.215, que é o que está aqui a operação inversa.